banquei toda essa experiência. Eu vou dizer o que em nome do Conselho, se o Conselho não tem nada definido para a política pública para aquela minha macro-região. Eu vou representar como um governo de Estado e um Conselho, e os 90, todos os artistas que dizem que eu represento, se não existe articulação nenhuma de rede, de segmento e de proposta enquanto articulação dos municípios numa perspectiva de política de macro-região para o Estado do Paraná. Então, eu acho que essa é a minha questão aqui, independente da divisão que seja. A Eliette queria... Eu acho que essa análise que você faz, Soraya, vem bem de encontro com o diagnóstico que nós fizemos, o diagnóstico institucional. Quando nós chegamos na Secretaria, foi feito um diagnóstico institucional, no sentido de perceber até que ponto a ação programática desenhada vinha de encontro com as demandas, né, apontadas pela realidade em si, né? De um lado, a resposta institucional e, de outro lado, através das audiências, ouvindo as demandas, né, dos atores do mundo, da cena cultural, através de todas as suas áreas e tal. E é verdade que a gente percebeu uma brecha institucional na capacidade de resposta aos municípios, de interação com os municípios, de estar em sintonia, de ter esse braço estendido do Estado, né, junto aos municípios. Também sentimos a falta de núcleos da Secretaria, porque esses núcleos que fariam toda a interlocução. Aí nós eu não sei se assim, desculpe falar, mas eu não sei se no sentido de modernização de Estado, de tal, a gente pode ficar pensando que nós podemos ampliar o Estado nas suas pequenas, nas suas 8 regiões. Do que a gente tem entendido é que existe uma ideia, até do próprio governo, de enxugamento de pessoal. Sim. Eu acho que nós podemos modernizar muitas questões, que às vezes eu acho que o nosso grande problema é que nós não temos respostas modernas para os desafios que se apresentam. Né? Agora, exatamente para tentar corrigir, vamos dizer assim, esse déficit institucional, é que a Secretaria tomou como medida, primeiro, instituir uma unidade programática voltada para esta interação, que é a coordenação do sistema estadual de cultura na implementação desta política em parceria, né, com os municípios. Então já a gente melhora esta articulação com os municípios. A coordenação do sistema é um departamento aqui, né? Isso. É um segmento seu aqui. Isso, criado justamente para fazer essa para começar a superar esta necessidade. Ela teria uma ligação direta com os gestores municipais. Isso, exatamente. Tá, mas essa articulação, pergunto, ela seria localizada, eu ligo para Bela Vista, eu ligo para Maringá, ou seria uma articulação já feita numa perspectiva de macro, onde nós temos um polo, que é o polo norteador do centro de cada macro, que tem o seu polo regional, a sua cidade polo, que a gente chama, e ela aglutinaria ali em torno daquelas questões, essas outras coisas que seriam desenhadas. Seriam nessa perspectiva, ou essa coordenação ainda pensa em agir isoladamente? Não, é nessa perspectiva. Nessa perspectiva. Tá. Agora, eu gostaria até que o Danilo complementasse aqui, porque este desenho macro-regional, ele tem um processo histórico. Sim. E que responde também à demanda apontada nas conferências regionais daquele momento. Então, nada se deu por acaso, não foi uma decisão unilateral do Estado. Tem um processo histórico aí, né? Então, eu gostaria que o Danilo até explicasse um pouquinho como é que a gente chegou nesse desenho, para você entender por que também que se desenhou esta, né? Isso, gente, eu vou realmente pedir que realmente essa está confirmada e é 4h30, mas uns 15 minutos com o chefe da Casa Civil e eu retorno em breve já para continuar acompanhando. Obrigado, Fabrício. Eu não sei se por uma questão de encaminhamento, a gente quer fazer a apresentação, daí lá no final a gente chega na justificativa para fazer essa contextualização histórica. Pode ser? Isso. Aliás, até para entender, assim, por que nós preparamos isso, Soraya? Porque tudo que a gente vai fazer no Estado, enquanto poder público, nós temos que ter critérios técnicos e objetivos para definição. Então, para que vocês entendam como é que essas macro-regiões se desenham no Estado
Então, a gente não pode fazer uma decisão sem que esteja... Aleatório. Exatamente. Não, eu acho que tem que ter fundamentação mesmo. A gente está querendo esse entendimento. Exato. Essa construção. Então, nós vamos mostrar para vocês todos os desenhos que existem já pactuados no Estado. Todas as alternativas e como se deram essas... É uma apresentação breve, mas eu acho que vai nos ajudar no encaminhamento. Basicamente, o que existe hoje, foi feito um estudo dentro de dados existentes no IPARDS e algumas divisões conforme a realidade do... Pode ficar aí perto também, não, por certeza. Pode ficar. Aqui também pode ficar a coluna dele, fica meio fora. Então tem essa questão do IBGE, né? Enfim, tudo como fonte do IPARDS, 29 regiões geográficas imediatas e 6 regiões geográficas intermediárias, que dá uma distribuição no mapa mais ou menos desse formato, certo? A próxima, ela está relacionada... São duas, a intermediária Isso. e a imediata. Exato. O próximo. Isso. Aí tem a micro-região geográfica, com base lá nos dados do IBGE, pode pular, 39 micro-regiões. Já há uma distribuição mais considerável. O próximo. Região geográfica, onde existem aí a previsão de 10 regiões geográficas. E foram critérios estabelecidos pelo IBGE ali, não é? Isso, exatamente. Pode pular. Essa aí é bem interessante, essa divisão aí, porque ela é bem... homogênea. E ela tem quase que uma divisão, assim, não há uma distorção em termos de números de municípios em tem cada... um equilíbrio um pouco tem maior. Equilíbrio, é mais equitativo, né? Centro Oriental está aparecendo uma Aquela coisa Centro assim. Oriental ali, os municípios são bem grandes, né? Os municípios são muito grandes. Que grandes, né? Então, no caso aqui, Mas seria uma possibilidade com mais duas, uma adição de duas regiões. Já chegamos lá. Isso. Já vamos chegar lá. Só que os critérios que levam essa divisão... Eu já chego lá. Próxima, fazendo um favor, Adri. A questão das regiões metropolitanas, que eu vi vocês comentando alguma coisa lá em relação à valorização dessa questão, levando em consideração a questão dos municípios, enfim, os maiores municípios. Pode pular, as 8, né? Enfim. Aí seguindo a regionalização estabelecida pelas... As regiões administrativas lá da Casa Civil, um total de 22. Pode pular. Mais ou menos parecida com a anterior. As regiões turísticas, tá? Que são 14 regiões turísticas. Bastante daí a leitura, né? Aí aqui eles fazem uma divisão mais não por limitação geográfica, digamos assim. Eles têm um são aspecto... corredores, né? Exatamente. Você vê que às vezes eles se misturam, não é uma... São corredores porque deve ter rio, aí alguma coisa. E as características de turismo mesmo, né? A próxima, Adri, com relação ao Tribunal de Justiça, tá? Isso tudo, como eu estou falando para vocês, tudo com base nos dados do IPARDS. Aí é uma divisão um pouco mais considerável, até por conta de demandas judiciais e tudo mais. Da regionais de família, que são 22. Essa de família, o que é ação social? Da assistência social. Isso. Leva em consideração. Família e desenvolvimento social. Ele considera por porte do município, né? A da educação são os 32 núcleos regionais. Isso lá em março de 2014, mas que se mantém até hoje. Podem pular e passar por gentileza. As da saúde, 22. Sempre preocupado nessa especificidade de cada secretaria, necessidade de cada secretaria, né? Às vezes elas se parecem um pouco e se confundem em alguns municípios de vez em quando, mas enfim, pula lá de novo, fazendo por favor, a da agricultura. Desculpe, queria falar uma coisa. Não, é que eu estou falando que se mistura, eu lembro que pela proximidade, a de Telêmaco e de Ponta Grossa vive dando confusão. Pois é, tem isso também. Esses municípios limítrofes assim. A da agricultura com 22 núcleos regionais, assim distribuídos no mapa. Por favor, Adri. A do planejamento, onde são 6 regiões voltadas para as políticas de planejamento no Estado.
Você vê que já tem aqui um movimento muito maior aqui nessa região central do estado, que vai até o Nordeste, enfim. Complicado, você vê que tem uma região enorme ali, né, no meio. E daí aqui a gente chega na questão da história do Paraná, das regiões, macro-regiões histórico-culturais do Paraná. O que acontece? Ali na nossa conversa antes, você havia perguntado de onde que surgiu isso daqui. Eu sou curiosa. Então, assim, tá certo, aí eu falei assim, eu não vou dar nenhum spoiler para a Soraya lá, para não dar problema na conversa. A Soraya só me dá problema, né? Vamos lá. O que acontece? Você comentou, Soraya, que você participa do conselho e a tua participação é extremamente ativa no conselho, isso é importante, desde 2013. Acontece que isso aqui começou lá em 2011, tá? Lá em 2011, quando se discutiu a lei do Profice e a própria lei do Conselho. Eu fiz parte dessas discussões. Foram 5 audiências públicas para discussão da lei do Conselho e outras 13 audiências públicas para discussão do Profice. Nestas 5 audiências públicas, lá em 2011, quando da lei do Conselho, houve essa necessidade de também a cultura ter a sua divisão regionalizada da cultura, isso muito também por conta do que já vinha antes no próprio regulamento da Secretaria, quando trazia lá a previsão dos escritórios ou núcleos regionais de cultura, e não havia uma definição disso. Tá? E daí o que aconteceu? Nessas audiências públicas, constatou-se, inclusive, uma observação que foi levantada à época, é que eles queriam aproveitar aquela divisão de 6 regiões geográficas, digamos assim, do estado do Paraná, até para fins de otimização da composição do conselho, para as políticas públicas da cultura, porque você teria um número mais enxuto, você traria, por exemplo, a questão do litoral junto para Curitiba. Ocorre que, naquela ocasião, dentro da discussão dessas 5 audiências públicas, o que aconteceu? Observou-se uma divisão muito grande, faz o favor... observou-se uma divisão muito grande, uma diferença muito grande entre a cultura, por exemplo, do litoral com a cultura da capital. Porque o Jeff está com um mapa aberto aqui onde tinha aquela divisão de 6. Se você pegar mais uma, se você pegar aqui, por exemplo, essa aqui seria uma macro região única. Sim. Mas se você pegar as características culturais, primeiro as características culturais, você vê que há uma discrepância muito grande entre essas duas regiões. Com certeza. De bom senso. Tá? Então, assim, optou-se em dividir isso daqui, litoral e Curitiba. Além disso, além das especificidades culturais, tem também as questões históricas. Por isso, na tela anterior, a evolução que se chegou para definição das 8 macro-regiões foi levar em consideração a ocupação histórica do estado do Paraná. Então, assim, você junta o critério cultural e, além disso, você traz o caráter histórico para justificar essas 8 macro-regiões. Então, você tem uma primeira região que surge lá na região do litoral, depois você passa para a região metropolitana de Curitiba e o primeiro Planalto, na região dos Campos Gerais, depois a região centro-sul, norte pioneiro, norte novo, sudoeste do Paraná, oeste. Aí a gente chega nas 8 regiões histórico-culturais do Paraná, voltadas para a cultura com uma justificativa, que é respeitar as especificidades culturais de cada região. Como eu disse, é possível que um município limítrofe a uma macro-região ou outra, ele acabe ficando num limbo, digamos assim, ou então numa indefinição. Se identifica mais com uma coisa. Exatamente. Então, assim, lá na época, em 2011, quando se discutiu a lei do Conselho, isso não foi para a lei do Profice, mas foi para a lei do Conselho, tanto é que consta na 17063, que foi a lei que instituiu o Conselho lá em 2012, as 8 cadeiras para os representantes das macro-regionais. Porque não foi 6, porque não foi 10, porque foi 8, justamente em razão disso aqui. E fizeram constar isso. E fizeram constar isso no texto da lei. As 8 macro-regiões histórico-culturais do Paraná. E isso veio depois, no transcorrer das discussões do próprio Conselho, da própria atividade administrativa da Secretaria, na própria elaboração do plano. Você vê lá,
quando você me pediu, são 9 vezes que a expressão macro-região aparece no plano. E dentro do plano, ainda assim, ele já fixa a questão de 8 macro-regiões. O próprio plano, Ou seja, justamente para você fortalecer Então, minha linha de condução não está errada. a cultura pelas especificidades de cada macro-região ou região histórico-cultural. Tanto é que em alguns textos você identifica que eles falam regiões histórico-culturais ou às vezes até macro-regiões ou macro-regiões histórico-culturais. A origem do número é justamente essa. E assim, pensando numa ideia de evolução, evidente que eu acho que nada é imutável. É possível uma otimização disso? É possível, é você adequar, você fazer ajustes que de repente atendam às necessidades do próprio Conselho para a articulação da política pública como um todo. Eu só faço o alerta para que a discussão disso agora, ela pode ter alguns impactos imediatos em relação a gente mexer nisso agora. É necessário entender que algumas regionais são intocáveis, né? Por exemplo, a questão do litoral. Sim. Acho que, claro, eu falo pelo litoral pelo conhecimento que eu tenho, né? Da cultura tradicional, história cultural, como você já embasou. Eu não conheço a realidade das outras macros, né? Aí, de repente, esse é um prisma importante, realmente. Né? Sim, já vamos chegar lá. Digamos, impacto imediato. Isso. Tá? Basicamente, você tem, na lei que instituiu o Conselho, uma necessidade de atualização da lei, passando de 8 para qualquer outro número. Para isso, você precisaria de uma proposta, de um anteprojeto de lei, para que isso fosse submetido à Assembleia, para uma discussão, enfim. E aí que fica a minha observação em relação a isso. Como eu disse, lá em 2011, você teve um processo extremamente democrático na discussão disso daí. No meu ponto de vista, trazendo para o jurídico, e até como uma questão de democracia da discussão, me parece que o mínimo que você deveria fazer seriam pelo menos outras 5 audiências públicas para discutir, daí sim, já com esse colegiado, com comissões... Respeitando o processo histórico. Esse processo afeta, então, por exemplo, todos os editais já pré... Sim. Era isso que eu ia chegar lá. Exatamente. Altera, por exemplo, a própria composição do Conselho, porque se vocês sugerem, se existe um estudo e daí isso é proposto para a sociedade, e a sociedade entende, não, de fato, há necessidade de outras 2, 3, 5 macro-regiões, isso interfere diretamente na composição do Conselho, porque a partir do momento que você define, isso nos moldes que existem hoje, porque se você define hoje 8 cadeiras para um representante de cada macro-região, e você segue com a ideia de representação por macro-região, vamos supor que a gente suba para 10, para 12, você não aumenta só o lado da sociedade civil. Você vai ter também tem a paridade. Em relação da paridade, você deveria aumentar o lado do poder público. Então, a gente aumentaria o número de conselheiros na discussão da política pública. Você tem que montar um equilíbrio. Isso tudo embasado na ideia do Sistema Nacional de Cultura, voltado para o Sistema Nacional de Cultura, a adequação, que é a exigência de que você tenha um conselho, e esse conselho seja paritário, e por conta disso você acaba tendo esse, digamos, talvez inchaço, não sei se a gente pode falar assim, não que inviabilize, mas você tem um número considerável de conselheiros, aumentando o número de macro-regiões. Acredito que seja todo um trabalho, né, vamos dizer, uma função, assim como a gente costuma dizer, que é necessário para amparar a descentralização, o fortalecimento, a articulação, a gestão financeira. A gente entende, todos entendemos, enquanto sociedade civil, que realmente é um processo que vai dialogar tempo, esforço, né, boa vontade. Mas ele é importante e necessário, né? Sim, claro. A gente vai ter que só se pautar como será esse planejamento, como será esse plano, como que é a nossa articulação, enquanto ainda conselheiros, né? Porque estamos trabalhando uma ideia numa transição. Outra questão seria um atraso no terceiro edital do Profice, porque você acabaria influenciando diretamente nesse impacto na capacidade de captação de recursos, porque você leva lá em consideração o Profice a distribuição lá dos municípios. E um outro que seria a questão do decreto 6161, que foi por exigência da própria lei, a definição, a lei ela foi taxativa. Caberá ao Poder Executivo regulamentar as 8 macro-regiões histórico-culturais do Paraná. A regulamentação veio por meio do decreto 6161 lá em 2012,
onde foram definidas as 8 macro-regiões com a distribuição por municípios. Então, assim, você geraria uma certa instabilidade regulamentar nesse sentido, porque eu poderia, por decreto, fazer alteração do número de macro-regiões, mas por conta disso eu teria um ato ilegal, porque ele estaria contra ao que define a própria lei do Conselho. E faltou a gente colocar aí do plano, né? Sim, e a própria questão do plano. Que também é lei, que também estabelece. O plano traz na sua redação a preocupação com as políticas públicas para 8 macro-regiões histórico-culturais. Ou seja, teria também essa questão de você ter um anteprojeto de lei que tramitasse, poderia ser no mesmo projeto, provavelmente, que alterasse tanto a 17063 quanto a lei 19700 e alguma coisa do plano, para ajustes quanto à questão das 8 macro-regiões, ficando aí a definição para, enfim, qual número fosse, a partir dessa discussão e participação da sociedade civil como um todo. Agora, basicamente seria essa questão técnica que envolve. Exatamente. Agora, complementando só nesse raciocínio aí, dizendo que eu acho que a Soraya colocou um assunto que é bem interessante, que assim, não se trata apenas de números de municípios, né? Mas das estratégias operacionais. Eu particularmente nunca defendi a tese de que deveriam repensar as divisões. Não, nunca me preocupei com isso. O que eu acho é que não temos, retorno a repetir, uma política pública de cultura que tenha a leitura dessa articulação e que justifique a existência das 16 cadeiras dentro do Conselho. Então, quando eu sugeri a comissão, é porque eu acho que já é mais do que momento de que o Conselho, o Estado de Cultura, a Secretaria de Cultura, junto com essa composição dessas cadeiras, né, das macro-regiões, comecem a estabelecer dentro do plano estadual ações que deem sentido à existência da gente estar aqui. Porque como é que eu vou trazer as demandas dos meus 90 municípios? Eu tenho que ter uma política de ação onde eu consiga, como conselheira da sociedade civil, junto com o meu companheiro, que é governamental, junto com o governo do estado, que é o órgão que representa. Como que nós vamos nos colocar nesse tecido social, apresentando toda essa leitura histórica e cultural da existência das macros e nos colocando à disposição e buscando as demandas. Eu acho que é mais uma atitude técnica, administrativa e de gestão do que nós ficarmos discutindo se são 8, se são 10. Isso não seria resolvido com uma divisão. Vocês entendem o que eu quero chegar? Nós temos que ter uma gestão pública de políticas para articular os municípios em suas macro-regiões. Então nós estamos falando de estratégias operacionais. Entendeu? Estratégias operacionais, né? Por exemplo, nós temos 4 conselheiros em Londrina. 4 conselheiros de Londrina ocupam o Conselho de Cultura. Fabrício, posso chamar de Fabrício? Sim. É tão angustiante a nossa experiência, é tão angustiante, que eu, como artista, criei um projeto que chama-se Peregrinação Artística, que, por sinal, podemos apresentar para o senhor mais tarde. Esse projeto é artista andando na minha região, para eu ter uma noção do que seja a vida cultural de 5, 6, 7, 10, 20, 30 artistas. Como é que eu como conselheira e representante de todos esses municípios, posso querer, em qualquer momento, dizer o que é melhor, o que não é para minha região, se eu nem a conheço, se eu não tenho nada articulado, nada definido. Nunca sentei com meus companheiros de conselho, nunca. Em nenhum momento nós sentamos para discutir a nossa região. O Londrina tem 4 cadeiras. Você entende as angústias? Sim. E aí, Soraya, a gente está estabelecendo, enquanto planejamento, né, de gestão da política, e até atendendo, já vou daí passando para você, tá? Como estratégia, a formatação de que nas audiências públicas, algumas regiões colocaram assim,
que precisavam ter um fórum permanente de gestão de políticas públicas. Na perspectiva das macros. Outros até, já, aí em outras regiões, eles já discutiam assim, acho que o nome legal não é fórum, a gente pode chamar fórum de uma, enfim, aí já passou a ser a discussão do nome. Sim. Certo? Mas o conceito aqui, o importante é que o Estado faça as reuniões, represente, articule entre os municípios dentro da macro-região, né? Aquilo. Com assento do conselheiro regional, do conselheiro, né? Enfim, no caso Londrina, os 4 conselheiros, sim, né? Mas estar o governo, a sociedade civil organizada, representada, com os dirigentes públicos locais, né? Porque é aí que a gente cria estratégias de projetos regionais. Por exemplo, né, eu dialogo muito com o Caio, eu dialogo muito com o Miguel. A gente troca muitas ideias, porque nós estamos nessas demandas de conselho e fazendo as nossas políticas no interior do Paraná, principalmente na região noroeste e nordeste. Eu tenho certeza que eles têm inúmeras ideias. Existe a vontade de se criar o Fórum dos Gestores. Eu acho que criar os fóruns dos gestores dentro, na perspectiva das macros, já daria uma articulação política de gestão para esse secretário. Eu, no início, eu pensava que isso deveria partir das associações dos municípios, mas também já entendi que a subdivisão das associações não corresponde com a nossa história. Ia criar um bolo sem solução. Exatamente. Né, Danilo? Já entendi. Eu venho amadurecendo muito essa ideia. E eu sei que é uma aspiração dos nossos secretários, tanto de Foz, acredito que de Cascavel também, que são as cidades. Esse propósito de fórum de gestores existem nas outras marcas? Não, eles já até tentaram, mas como as ações são muito isoladas e não tem respaldo do governo, que é um respaldo político e institucional, do mesmo jeito que eu saio falando com artistas dizendo, sou conselheira, vim aqui te conhecer, eles também estão desaparecidos. Eles não têm instrumentos. Eu acho que as coisas começam a casar. Eles não têm referência dentro da região, né? E também porque o conselho tem que virar o conselheiro tem que virar essa referência. Também porque, Fabrício, nós somos da província, nós somos pé vermelho, nós somos interior. Nós temos uma natureza de que nós nos sentimos realmente aquém e isolados das ações, né? Não adianta nos dizer que não, basta ver o último retrato da profícia, né? Então, assim, apelos para que o governo de estado olhe para suas particularidades do interior, é um apelo que vem do interior, somos nós do interior pedindo. Não, e é um apelo, Soraya, desculpe te cortar, mas que justamente está sendo muito pensado e muito refletido então, por nós agora, justamente agora eu esteja deixando o conselho, talvez eu não possa vivenciar esse momento que eu tanto desejei como conselheira. Mas não tenha dúvida, né? Que toda semente que você plantou mas eu acho assim, faz parte disso que está acontecendo. Mas eu acho que trabalhar fóruns, né, estabelecer um diálogo entre gestores, numa primeira instância, é de fundamental importância. É muito desagradável, às vezes, os depoimentos que a gente faz, porque o nosso interior está para a década de 60 do ano passado, quando a gente começa a trabalhar com as divisões, começa a trabalhar a capacitação técnica dos nossos companheiros da cultura no interior do Paraná. Eu moro em Apucarana, vivi 8 anos em Arapongas. A desqualificação, a intervenção, a influência política é corruptiva, avassaladora e não deixa com que nada aconteça dentro das nossas secretarias de cultura. Nós temos pessoas que não têm competência, não têm compromisso, nós temos secretarias que não têm plano, nós temos dinheiro no fundo, já 800 mil que eles não sabem o que fazer. Então, assim, a nossa realidade não é a realidade metropolitana, e quando ele começa a colocar Ponta Grossa, diz que Ponta Grossa está ruim, você não sabe o que é ruim. Você não sabe ainda o que é ruim, porque ali ainda existe. Então, eu acho que chegarmos num fórum, estabelecermos diálogos com quem está fazendo certo, quem está fazendo bem, como as maiores cidades, Cascavel, Londrina, experienciar isso para aqueles que não têm, que não sabem, que não têm o norte de como pode ser, seria um grande avanço. Isso em 2, 3 anos vão. Deixa eu dar a palavra para você. Diga lá, Elcio. Bom, seguinte. Desculpe.
Em primeiro lugar, eu acho muito importante e eu acho muito bom também eu estar presenciando, participando desse momento, que a gente levantou essa lebre. Essa questão da divisão das macro-regionais, eu acompanhei, inclusive eu fiz parte de algumas conversas lá no início dos tempos, lá para Ponta Grossa, e confesso que me incomoda, e ainda me incomoda. É claro que tem toda essa questão burocrática, jurídico e política também, entende? Que vai entrar em discussão, uma série, mas eu discuto sim essa divisão. Porque muito embora ela tenha uma legitimidade histórica, cultural e cronológica, na forma como você colocou ali, que é bastante... Eu tenho um questionamento, não é uma questão fechada, é um questionamento. Eu não tenho certeza disso, pode ser que seja errado. Sim. Mas assim, veja gente, há quanto tempo está assim? Eu venho de uma região que tem um caráter de origem tropeira, né? Ferroviária, tá? Mas isso de tropeiro e ferroviário se identifica em outras regiões também, estanques, mas tá ali, ok. Mas assim, de lá para cá, e veja, a gente está falando de uma divisão que tem 8 anos, né? Que foi feita, inclusive, com base no histórico de quando nós temos o Paraná, né? Muito mais de 300 anos, né? Que era a província de São Paulo, vamos relembrar a história aí, né? Mas assim, veja, a gente está numa contemporaneidade avassaladora. As novas tecnologias estão aí. Eu não quero entrar na seara política, eu quero entrar na seara histórico-cultural, socioeconômica, entendeu? É muito mais dinâmico, e essas divisões estão muito mais sectárias, separadas, do que faz a gente acreditar que essas 8 vão dar conta. Eu questiono sim. É claro que é uma questão não é para hora, eu entendo muito bem, é até uma questão governamental, é compreensível isso daí. Mas eu acho que, e sinceramente, a minha opinião é essa, né? Que esse seja um pontapé inicial para a gente questionar isso e lá para frente, não sei contemplando esses 5 audiências. Eu defendo isso, porque eu questiono. Se no final das contas fizer 35 audiências públicas e chegar à conclusão, não, você estava errado, ok, tudo bem. Mas eu questiono. Vamos discutir, mas eu acho que é válida, é pertinente, sem dúvida. Porque assim, veja bem, só aqui de exemplo, veja, eu estava até contando para a senhora algumas questões ali da realidade da região dos Campos Gerais. Você falou aqui da região metropolitana. Houve uma tentativa aqui, em questão de 5, 6 anos atrás, né, na região metropolitana dos Campos Gerais. Deu nada, um tiro na água. Por quê? Porque o principal fator de uma região metropolitana é a conurbação. Não há município que há nem Carambi, com Ponta Grossa, que é 20 quilômetros, nem Palmeira, não existe. É impossível você fazer isso. E você vai verificar essa situação em várias regiões do Paraná, né? Eu lembro de uma matéria do Estadão, né, há muito mais de 10 anos atrás, que ali os municípios ali do Turlice, Sengés e tal, estavam se ressentindo à época do governo do estado do Paraná e estavam mais identificados com a região, com o Vale do Ribeira, sul de São Paulo. Isso aconteceu, era uma reclamação. Gerou uma matéria de jornal isso aí, para a gente ver como é dinâmica essa questão. Não sei se isso se repete. Eu acho que não, porque eu acho que o governo do estado acordou, não sei com qual governo, e deu tem a ver também com a característica cultural e histórica deles. Sim. Isso só parou de acontecer quando fizeram a estrada até o Cerro Azul. Daí aquela região se integrar e a questão da recuperação da estrada do Cerne era muito mais fácil ir para São Paulo. Tem uma história, o estrada do Cerne foi muito tempo abandonada e aí você começou a se recuperar muito tempo. Então tem uma questão ali. Entende? Veja bem, é uma dinâmica que é claro, obviamente, até porque a gente está numa lei que identificou as 8 e a gente está seguindo isso, né? A política e a burocracia e o legislativo não dá conta, nunca vai dar conta, não é a questão. Mas eu acho o ponto pacífico de discutir sim. Qual é a questão? Né? E aí que eu vou retomar algumas coisas que eu já falei em reunião e não foi nenhuma nem duas, várias vezes. Né? A questão é como você trabalhar, como você dar voz, como você operacionalizar as propostas culturais por meio do Conselho e da SEC, né? Hoje uma superintendência, né? Nessa quiçaça. E aí é que eu ponto, entendeu? Eu concordo com a Soraya em relação, por exemplo, a questão
realmente, temos 2 representantes de Ponta Grossa, eu sou eu e o Fernando, né? Mas assim, eu vou contar um pouco da realidade de Ponta Grossa. Os municípios da região de Ponta Grossa nunca viram com bons olhos o protagonismo de Ponta Grossa. É até uma questão óbvia isso. Primeiro pelo tamanho, né? Uma questão econômica. Não, o dinheiro que vai tudo para Ponta Grossa. Como é que vai ser? Agora, por último, você tem o caso da Clabinha Ortigueira em Telêmaco, que dá um protagonismo mútuo, né? A Cargill, eu acompanho isso como jornalista, era para ir para Ponta Grossa perdeu para Castro, né? Então, assim, a gente sabe que o jogo político e econômico social é muito pesado, mas é os outros municípios versus Ponta Grossa. Isso existe, é muito uma realidade. É uma realidade. E aí, por exemplo, você tem a NCG Cultura, né? Como tem todas as associações dos municípios da cultura. Por exemplo, eu já fiz parte eu já fui numa reunião, o Fernando faz parte dessa reunião. Mas assim, nunca houve diálogo. Eu defendi um tempo, por exemplo, existe uma divisão geopolítica ali que já está dada, né? É claro que a questão política é candente e nunca vai se dar certo. Mas é uma região, uma divisão muito interessante. No caso da minha marca regional, a NCG tem 19 municípios, a marca regional tem 3. Então pega mais 3 municípios aqui da região do Centro-Sul, né? Já começa aí essa disparidade. A questão é a seguinte, e aí sim, né? Eu lembro, por exemplo, que teve a região dos Campos Gerais teve 3 representantes. O Vitor Miranda no primeiro momento, depois foi o Rafael Schwenner, todos colegas meus, todos jornalistas, por acaso, todos formados no EPG. Né? E a gente conversa muito, o Rafael conversa bastante sobre isso, né? E eu lembro, eu fiz um trabalho de dever de casa, eu li todas as atas de lá para cá, todas, estão todas na página, né? Ali, na segunda e na terceira, que foi como ponto de pauta a questão da marca regional. Depois, alguma menção aqui, outra lá. Agora que a gente está retomando isso. Então, isso é histórico dentro do próprio conselho. Eu fiz essa verificação, né? Porque assim, e aí eu concordo plenamente com a Soraya, de prático, o que nós, das macro-regionais, tanto o representante governamental quanto da sociedade civil, trouxemos? Se a gente vê a pauta, é predominantemente do governo do Estado a pauta. Sim. E isso é uma crítica também. E não é uma crítica a esse governo, aos governos passados também. Né? Que a gente vem minha participação como conselheiro. Então, assim, é um problema isso aí. Eu vejo como um grande problema. Aliás, eu vejo como um grave problema. Porque assim, você diz no sentido de que as pautas acatadas pelo Conselho eram sempre pautas que vinham do governo do Estado e não dos Não necessariamente assim, mas eu acho que até também por parte dos próprios representantes das macro-regionais, que nunca propuseram. Foi o que propuseram. Mas eu acho que é dos dois lados, sabe? Existe, sabe? Porque eu vejo isso. Meia culpa e meia. É compreensível. Temos os setores, né? Todos os segmentos bem compostos, agora fazendo seus planos. Particularmente, eu acho que muitos dos planos setoriais estão sendo feitos a toque de caixa, sem aprofundamento. Qual? Porque nós não tivemos tanto. Qual plano setorial? Mas agora com as audiências públicas mudou um pouco. Agora vai mudar com as audiências, mas vamos pensar que existe uma história antes das audiências. O estado das coisas antes das audiências, sim. Não, a gente tem que vamos acreditar. Nem sei ainda o resultado. Vamos acreditar que as audiências. Pela experiência que eu tive em Ponta Grossa, só um pouquinho, Soraya, eu já termino. Pela experiência que eu tive em Ponta Grossa, foi muito boa a experiência em Ponta Grossa. Muito boa. E não é só, eu estou falando só, eu fiz parte de teatro. Eu sei de outras audiências ali que avançaram bastante. Assim, eu quero crer, meus caros, né, minhas caras, que esse seja realmente o início de uma revisão. Uma nova era. E assim, eu quero ver nas próximas reuniões, a gente tem mais uma desse colegiado. Eu sou candidato à reeleição, não sei se vou acontecer, mas assim, espero que no próximo colegiado isso seja uma realidade, entende? Que seja de ambos os lados, que as proposições, e assim, uma questão de retroalimentação, que eu acho que como deve ser o Conselho, que eu acho que nunca foi. Sim. A minha crítica é essa, nunca foi.
Não vou questão que eu apontar o dedo, culpa de quem, não é essa a questão. Só que nós temos um problema aqui, entendeu? Em termos de pauta, e quando a gente fala de pauta, a gente fala de propostas, de proposições, né? De projetos, entende? Então, assim, só que essa questão dessa divisão, por exemplo, o litoral tem 7 municípios, o meu tem 22, até relativamente, mesmo eu tenho muita dificuldade, né? Lá 90, tem regiões que são mais de 100. Não é essa questão. A senhora me perguntou agora jocosamente se eu defendo a remuneração. Não é isso. Só que sim, eu espero, não sei o que vocês vão falar em relação a essa profissionalização dos trabalhos, né? Porque assim, há uma logística aí, e há um custo para você fazer isso aí. Entende? Então eu gostaria muito de ouvir a parte de vocês, e é isso que eu defendo. Porque até então, por exemplo, eu nunca consegui sentar e ligar para. Eu tenho muita vontade, mas vou fazer como? Eu não tenho esse subsídio. É subsídio, né? De logística, de trabalho, a questão de trabalho. Até para visitar mesmo, nunca visitei. Eu gostaria de visitar uns 22, entendeu? Por enquanto é isso. Tem mais coisas, mas depois a gente vai. Eu só queria fazer uma observação, assim, ainda mais ou menos nessa mesma ideia de aprimorar a discussão, ampliar e tudo mais, Fabrício e Eliette e os demais, enfim. Tem a questão do plano, que isso é extremamente relevante, né? O plano faz ali uma previsão de que ele tem uma validade, digamos assim, uma vigência de até 10 anos. E durante esse período você vai fazendo os acompanhamentos. E os aprimoramentos na política cultural. Então, assim, justamente nesse sentido, o plano, ali do plano é 2017. Então vamos lá, esse plano está previsto para até 2027 e nesse intervalo, acho que muita coisa pode evoluir, seja no só diferença aqui, como os planos municipais, é o mesmo prazo. Mas isso tudo dentro do sistema nacional, replicando no sistema estadual e, por sua vez, nos sistemas municipais de cultura. Então essa discussão ela pode ser aprimorada, ela pode evoluir justamente nesse sentido, de que ser um tema de pauta, por exemplo, nessa discussão, seja via conselho, provocando a administração pública, provocando a secretaria, enfim, no sentido de que há uma evolução, há um interesse na evolução da política dentro do plano estadual de cultura. Era só mais ou menos essa observação de forma complementar ao que você disse. Beleza. Então, assim, no meu entendimento, o que eu gostaria que ficasse bem claro é que eu sugiro que nós criemos mecanismos de se estreitar, né? Articulação, de um diálogo junto aos gestores dessas regiões. Cada macro na sua especificidade, né? Que pudéssemos articular esses fóruns. E essas reuniões articuladas por nós, né? Não, eu acho assim. Facilitada. Logística, estrutura. Sim, porque veja bem, doutor Fabrício, nós temos os representantes das macros, né? São 2 pessoas por macro. Dar essa possibilidade deles de serem os atores das suas cenas é importante, né? Representando o conselho. Então, nós já temos representantes do conselho. O governo do estado é um parceiro, sine qua non fundamental, ele é o suporte de toda a questão financeira, administrativa e de gestão. Não pode fazer parte, não pode estar ausente disso. E aí tentar seduzir ao máximo os gestores da importância desse ato, porque isso é um ato político, né? Um ato de política pública de gestão. O que falta para nós é gestão. Então, por falar em gestão, uma das questões que vão ser apresentadas amanhã para vocês é justamente a implantação do sistema estadual, né, de cultura, que nós temos todos os mecanismos, mas não temos a lei e nos foge também esse controle. Então amanhã, né, nós vamos vai ser encaminhado, já está pronta na PGE e Casa Civil, vai ser encaminhada para a Assembleia para a implantação desse sistema, que é algo que vem também para nos auxiliar nessa gestão. Sim. Tá? Então, eu sugiro estreitar essa relação, e eu acho que a forma muito democrática de fazer isso, e colaborativa, seriam os fóruns. Sim. Né? Uma estratégia operacional seriam os que fóruns. supre, de certa forma, a nossa carência de estrutura regional, mas que articula os dirigentes, os Outra coisa que eu penso assim... E só um pouquinho
e que nos possibilita realmente de dar um aporte, porque essa questão do aporte financeiro para os conselheiros é algo que eu vou me confessar que é um pouquinho complicado, esse aporte diretamente como forma de gestão. Mas nós organizamos tudo. É só uma questão de subsidiar as ações. Não tem nada para conselheiro, por favor. Bem claro isso aí. É uma confusão aí, não é, eu não defendo isso. É um subsídio para as ações. As ações problemáticas, via governo do Estado. Mas via governo do Estado direto, é nesse sentido mesmo, porque o diretamente para o conselheiro fica muito complicado. Eu não defendo isso. Se formos acompanhar a modernidade, nós vamos saber que dentro da economia criativa existe um espírito colaborativo. Perfeito. É isso mesmo. Que você tem a mensuração, você mensura todos os custos. Ninguém vai dizer que está se fazendo política pública de macro-região sem dinheiro. Pelo amor de Deus. Se gasta muito para fazer isso. Então nós vamos botar os valores, só que nós não precisamos ver os valores. Isso é economia colaborativa. Cada um entra com uma parcela da melhor forma. Um dá um hotel, outro dá ônibus. Nós fizemos uma audiência sim, de forma colaborativa. Não é isso? Você sabe o que eu estou falando, né? Então, certo. Eu penso, então, além da ideia dos fóruns, nessa política da economia colaborativa, eu, na minha linguagem de artista periférica e urbana, que eu sou do hip hop, pode não parecer, mas sou, a gente diz assim, eu dropei, sabe quando o cara dropa, faz a viagem? Eu viajei. Em 2013 eu conheci Danilo, conheci Miguel, conheci Laura Chaves e conheci muita gente boa. Esse pessoal fez a minha cabeça. E eu acreditei no sistema. Eu acredito no Sistema Nacional da Cultura. Eu vou lutar com toda a energia que eu tenho pelos últimos dias da minha vida para que isso nunca acabe no Brasil. Não é só você, não. Porque eu acredito que este modelo é um modelo democrático, é um modelo de direitos e que ele tem que se fazer valer. Beleza. Então, o documento por excelência é esse aqui. Esse é o nosso documento. Então, nós temos que tirar daqui de dentro e mudar isto aqui, como o Danilo diz, para que as políticas públicas de gestão de macros estejam encontradas e fortalecidas aqui dentro. Porque esse é o nosso direito garantido. Construímos ele já, damos as soluções e colocamos ele dentro da lei. E ele fica para a posteridade e ninguém os ameaça. Esse é o meu pedido. Tanto é que no sistema estadual vai ser implantado, entendeu? mais ou menos está no caminho correto das análises. Tem uma responsabilidade muito grande da continuidade desse trabalho. Isso. Porque a gente fez um trabalho lá atrás, onde a gente elencou todas essas demandas, que gerou todo o estudo que embasou esse documento e que prevê a atualização dele a cada 4 anos. Isso. E que, pelo andar da carruagem, quando for dar 4 anos, a gente vai fazer isso aqui em uma reunião em 2 horas. Está tudo lá sendo pensado. Isso precisa ser trabalhado constantemente. Essa participação em cada município precisa estar olhando para esse plano e se identificando. Por isso é importante. Estou sendo contemplado, estou participando, estou sendo atendido. O que está faltando? Agora, no 4º ano, quando a gente tiver uma análise do que foi feito, do que não foi feito, do que tem que ser reforçado, precisa estar presente. Eu acho esse trabalho muito superficial. Eu acho que nisso falta a participação dos indivíduos, dos setores, dos conselhos. Então, é só um minutinho. Então, eu acho assim que nós, nessa nossa busca de fortalecermos a comissão e definirmos as políticas públicas de Estado para as nossas regiões, a gente tem que fundamentar e amarrá-los todos em lei, no plano, como instrumentos legais do plano, Danilo. Sim. Isso é muito importante. Certo. Eu acho que tem uma questão fundamental, só para frisar ainda nesse tema, que a gente sempre esbarrou por questões muito mais políticas e de desajustes, desalinhamentos entre partidos de tal município, a gente sofreu muito com isso. Eu não trafego. Então, mas isso impacta. Impacta muito. No diálogo. Impacta muito, porque você nunca vai ter a ferramenta. É difícil conseguir ter todos aqui, porque eles falam, não, esse conselho é do Estado, o Estado não é meu aliado. Se você não está embasado em lei,
em uma ação já fixa, embasada na lei, você não consegue transpor essa dificuldade política das regiões ou dos próprios municípios. Sim. Daí essa questão que se levantou do município de periferia, mas o prefeito da cidade maior não foi alinhado com ele. Isso não tem diálogo com isso. É uma realidade. É uma realidade que a gente vai ter que conviver com ela e tentar... Uma ferramenta para transpor isso está baseada em lei. E outra é eficiência, porque aqueles que entraram, se começar a dar certo, todos os outros que não entraram vão ser arrepender. Precisa atender aquilo. Vão compor. Não é uma opção, é uma obrigação. Dentro da fala dele, eu levantei mais uma questão. Veja bem, a própria identidade do Conselho está em jogo. Quando eu coloquei como crítica essa questão das pautas, e predominantemente serem pautas advindas do governo do Estado, né, daquele governo, isso impacta inclusive na própria identidade do Conselho. Até onde eu conheço, por exemplo, da realidade ali, do meu gueto, né, ali, ele está muito ligado ao governo do Estado, o CONSEC, e não é. O CONSEC é um colegiado, entendeu? Então, assim, eu acho que, sinceramente, eu tenho a minha experiência na região de Ponta Grossa, é a seguinte: a própria identidade do CONSEC também tem jogo, porque ele está muito mais ligado a um governo do Estado e àquele governo do Estado, né, ou aquele outro, né, do que necessariamente e isso é uma briga. Eu acabei de sair do Conselho Municipal, por regimento eu tive que sair, e a gente fez uma conferência, inclusive foi minha fala, quer dizer, o papel do conselheiro, que ninguém entende a porra do papel, desculpa o termo, do papel do conselheiro. É difícil até para os próprios conselheiros que estão lá. Você entra para o conselho, você começar a entender o que acabou com o mandato. Eu tenho uma experiência de 7 anos no conselho, eu ainda estou aprendendo, entendeu? Só que assim, é fundamental você entender, mas muito mais importante é você entender todo o processo e aonde que se insere isso. Eu concordo com ela, por exemplo, o Sistema Nacional de Cultura, o sistema de cultura, ele é um grande desconhecido, entendeu? Então é papel também, nós conselheiros, mas também agentes do governo do Estado, não só do conselho, como o extra conselho, né, a gente pensar também nessa questão do conhecimento do CONSEC. O que é o conselho? O que ele faz o conselho? Qual é o papel do conselho para o doutor Ulisses? Assim como você levar essa ideia do que é conselho, daí vem a ideia da programática dentro dessa proposta de articulação com os municípios, fazer com que os municípios também entendam o que é um conselho, qual que é a importância. Essa para mim é uma questão fundamental. Qual que é a participação de cada conselheiro dentro daquela área. Eu tenho até uma questão muito mais... Mas isso tudo vem dessa questão política. Às vezes que coloca que o secretário de cultura lá, uma pessoa que nunca esteve ligado, é um indicado político e ele está lá só para cumprir tabela. E ele vai criar um lapso dessa participação durante a gestão dele. Eu acho que superarmos heranças históricas, ditatoriais, essa influência que nós sofremos dos grupos políticos das nossas regiões, nos espaços públicos de gestão, isso daí é um processo que extrapola e que é uma realidade muito difícil de nós querermos resolver a partir do âmbito da cultura, né, e de nossas ações. Não desqualifico essa preocupação, acho que isso é a nossa realidade, esse é o nosso prato de todo dia. Mas talvez, Soraya, desculpe te interromper, talvez na cultura seja o meio mais fácil disso acontecer. Porque às vezes uma estrada, uma coisa é mais difícil, talvez se ela for revolucionária e questionadora, a gente consegue, se ela não for de conforto. Eu tenho questionador em relação a isso aí, na sequência. Só um minutinho, então, mas eu acho assim, se nós não conseguirmos criar estratégias de ação, de gestão, onde nós consigamos levar a importância do sistema estadual e a existência dele para o cotidiano dos nossas prefeituras e dos nossos conselhos municipais, eu não estou nem falando de artista. Sim. Nossos gestores e nossos conselhos municipais. Se nós levarmos este prato colorido de preocupações do que é política pública, o interior não sabe o que é política pública, para os nossos gestores, por meio de fóruns regionais, junto com os gestores, aqueles que estão dando certo, pegam o microfone como o Caio e o Fernando e falam, lá no município de Paranavaí, eu ando pelo Estado, Senhor, com o meu projeto de peregrinação, sou chamado para fazer palestra em tudo que é canto, estou vendo o que está acontecendo. Só a experiência de estarmos trocando a informação já flui um interesse maior.
Porque quando fizermos o nosso encontro aqui no Estado, que aquele grandão vem todos com mais vontade, né Danilo? Porque nós estamos falando russo, porque eles não têm noção do que seja. Nós estamos tão aquém das nossas realidades que o Conselho, senhores, eu me sinto muito bem tratada. Tenho hotel, tenho toda a regalia, mas eu me sinto desconfortável, porque eu sou uma no universo que nem existo. Estou falando sozinha. Nossos fóruns vão ajudar. Então, vamos lá. Então, ainda nesse sentido, antes da tua fala, Elcio, que você pediu, a título de exemplo, você comentou da MCG. Há um mês e meio, quase 2 meses atrás, a MCG formalizou um pedido para a ILET, à época. O que é MCG? Desculpa. Associação dos Municípios de Campos Gerais. De Campos Gerais. Para que alguém fosse lá falar sobre o Sistema Municipal de Cultura. Então, me delegou essa responsabilidade, estudei. Você ficou feliz? O básico que já As coisas tinha. estão evoluindo. E fui até Ipiranga. Não viu uma necessidade. Acho que tem uma origem, acho que foi Fernando. E fui até Ipiranga, onde foi aquela reunião naquela ocasião, e explicar para eles a ideia de conselho, mas muito superficial, mas que já fomenta, Soraya, o começo da discussão. Isso, você tem já existe uma possibilidade. E daí, assim, só de forma complementar, existe a estrutura hoje administrativa do Conselho, parte integrante da estrutura administrativa da Secretaria, mas, como a Eliette falou, de repente a gente pode ter aí parceiros com universidades e as associações de municípios, Fabrício, são importantes, sim, companheiros dessa discussão. Não necessariamente a distribuição, não a divisão, mas a conversa. Mas assim, conversa com a articulação, né? Senhores, só um pouquinho, Soraya. Essa questão, por exemplo, do conselho, para mim é muito. Eu acho que privamos a mesma preocupação, né? Porque tem uma questão que eu acho que, inclusive, foi uma pergunta bem de leve, bem fugaz, assim, né? Fugidinha, entende? E é uma questão que a gente levantou no próprio conselho, lá municipal de Ponta Grossa. Lá tem oposição, tem Fundação Municipal de Turismo, Fundação, e daí tem o representante do Conselho Municipal do Patrimônio Público, né? A questão é, existe representação do conselho nos outros conselhos? Essa é uma questão que eu acho que a gente podia pensar. Porque aí a questão, veja bem, eu vejo, por exemplo, que muito dessa conversa com outras áreas, e quando você vai falar sobre toda essa divisão que ele fez aqui, que tem a ver com o turismo, que tem a ver com a saúde, tem a ver com a educação, que tem a ver com o planejamento, com a agricultura, com tudo, até com as comarcas jurídicas, entendeu? Né? Se houver uma representação do Conselho de Cultura no outro conselho, Conselho de Saúde, Conselho de Educação, entendeu? É uma questão que eu acho que hoje, se ela existe, ela é de forma muito tímida, entendeu? E assim, uma outra questão que eu queria colocar, por exemplo, eu não sei como é que vai ser, vocês vão apresentar ainda essa questão dessa operacionalização, como é que vocês vão trabalhar com os municípios, né? Mas eu leitura aqui dessa estratégia para atingir os municípios, né? Mas eu penso assim, e eu acho que é até paradoxal o que eu vou falar, entende? Porque assim, eu venho de um município que é uma das 5 maiores cidades do Paraná, né? De Ponta Grossa, que tem essa bronca dos municípios pequenos, que mais isso a gente vê também em relação a Londrina, a Foz, a Maringá, né? Cascavel e tal. Mas eu penso de algumas estratégias, não digo todas, mas assim, algumas ações culturais, elas serem capilares no sentido direto, sem passar pelas cidades polo. Eu acho que atingiria mais, entendeu? Porque se colocar como intermediário, por exemplo, Ponta Grossa, quando chegar lá em Jaguaraí, passou por Ponta Grossa. Sei não, a entendeu? proposta é ser rotativo. Se for direto ou rotativo, eu penso isso aí, pela própria experiência que eu tenho lá. Eu acompanho como jornalista, eu acompanhei muito a MCG. Muito. Eu fiz até um artigo uma vez questionando a MCG sobre uma série de questões. Porque eles mesmo nessa divisão que a gente acha que talvez seja de algum momento interessante, eles não dialogam entre eles também. Há muita divisão por causa exatamente dessa questão política. E eu descobri que, sabe, por exemplo, se tiver uma ação que seja lá para a festa de Nossa Senhora das Brotas em Pelo do Sul, ou para o Carnaval de Tibagi, entendeu? Por exemplo, né? Ou para o Natal
de Castro, né? Que tem uma questão muito forte ali na época natalina, né? Mas direto, sem passar, entendeu? Ações pequenas, e veja, estou pegando alguns exemplos, tem centenas. O Paraná tem quase 400 municípios, né? Entende? Então eu penso assim que eu acho que, por um lado, a questão da representação do conselho, e aí mas assim, não é uma representação estanque, né? Que seja uma representação retroalimentar, né? Que leve informações da cultura e que a cultura seja vocês acabaram de falar, né? Seja esse agente, né? Motriz de aglutinador, ou então de incentivador, de fomentador, mas que também venha de lá. O que a educação pensa em relação à saúde e estratégia de educação? Que tipo de diálogo? Se existe isso na esfera governamental, por que a gente não coloca isso na esfera de conselhos? Trabalhar com os conselhos, porque os conselhos, em tese, né, você vai estar trabalhando exatamente com a esfera governamental e a esfera da sociedade civil. Eu tenho uma sugestão para essa troca de experiência seria interessante. Que eu acho que a gente podia pensar em termos da representação do CONSEC nos outros conselhos. Eu tenho uma sugestão. Formal. Eu tenho uma sugestão. Obrigado. Fazer puxar o gancho. Tá. Ó, gente, eu sei que eu falo demais, sou gaúcha. O Jonás quer falar alguma coisa? Eu também, mas porque eu vi uma propaganda, não sei onde que eu passei, eu falei, não tem nada para fazer, vou lá ver o que é isso. Né? E ali você aprende o papel do conselheiro. Porque além de olharmos sobre o prisma da cultura, nós temos que entender qual é a nossa função social aqui. Olha, só uma outra sugestão. Fabrício, eu sei que toda a nossa situação aqui é muito delicada dentro do campo da cultura, pela saída da Luciana. Foi difícil nós entendermos a perda da secretaria. Não existiu essa perda. Pois é, mas eu volto a dizer, porque olha, o que eu tenho visto é que a Secretaria de Cultura ela foi elevada a um patamar que ela não, e com uma visão de secretária de governo que ela não tinha anteriormente. Então, isso a gente vai entender na prática. Mas a gente ficou com aquela sensação de perda, você não pode desqualificar porque isso ficou mesmo entre nós. E algumas inseguranças, muitas inseguranças, aí a Luciana sai, a gente sabe que tudo isso é muito difícil. Eu vou falar um pouquinho. Mas... Eu não discordo, eu vou na opinião dele, acho que... Tudo bem, mas é importante a gente se colocar. Eu acho que isso é um processo em andamento. Nós estamos num processo, espaço Work in democrático. progress. Só para colocar que eu penso nela. Tudo bem, cada um pensa como quer. O processo é democrático e nós sentimos tivemos essa sensação da perda. Acho também que eu sinto que existe um avanço O que garante esse pedido? A sua pessoa? Eu posso dizer que esse pedido já está acatado. Que bom. Tá? Inclusive, antes de eu estar com o secretário, ele falou que o lançamento do edital vai ser no interior. Tá? Como só uma primeira medida para realmente sinalizar que o interior vai ser
bem mais atendido. Não é por nada, não sugiro por Uma outra coisa que eu gostaria de colocar. Quando eu, lá na década de 92, eu devia ter os meus 30 anos, 40 anos, sei lá. Eu nem tinha nascido ainda. Pois é, a gente viu o movimento ambiental acontecendo no Brasil. Certo? Deve ser da mesma época também, mais ou menos. Por aí. E o que a gente viu? A gente entendeu a sociedade, e a gente teve essa prática e ela mostrou resultados. Quando o Estado não podia estar presente, a sociedade civil organizada estava por ONGs e institutos. Então, eu acho que é hora do Estado entender, a Secretaria de Cultura entender, que nós temos muitos produtores e ONGs e artistas competentes, produtores, que podem ser nossos parceiros para dar cursos no interior. Não precisa ser só o acadêmico. Os espaços institucionais acadêmicos também estão muito desfacelados com todas as mudanças a nível nacional. Mas assim, você tem produtores que podem dar inúmeros cursos para que as informações cheguem ao cidadão que está distanciado das metrópoles, dos espaços onde essas coisas acontecem. E isso pode ser feito por meio de editais, né? De chamamento público de quem... Eu, por exemplo, amanhã, dia 12 de setembro, estou fazendo um curso de capacitação profissional. Eu fui me oferecer ao TFPE, porque eu tive uma experiência com a gestora de Apucarana, que é uma pessoa extremamente conservadora e retrógrada. E ela não consegue acompanhar o processo. Então ela me brecou para poder trabalhar com ela. Eu fui lá na UTF, quero parabenizar o TFPE. Da comunidade. Não porque ela me acatou, mas porque ela está aberta. Estou dando um curso lá, Danilo, sobre produção cultural, no sentido de socializar um conhecimento que eu tive a oportunidade de adquirir, que eu sei fazer, de uma comunidade de artistas. Essas iniciativas, elas podem ser dinamizadas através desses fóruns e desse mapeamento de quem hoje faz e tem competência para fazer e que está distante. Às vezes é tão difícil tirar daqui para levar para lá, mas lá tem, gente. Nós temos que entender que o olhar da cultura, o antropológico, ele não tem que levar daqui para lá o modelo. Ele tem que olhar e identificar ali onde está como as coisas fluem e fortalecer o ali. Porque nós temos a mania de levar a cultura, de levar o técnico. Não, ali tem. É que não tem um olhar sobre aquilo. Veja, tudo que... Só queria fazer uma posição. Então, essa ideia eu deixo lançada a ideia de que nós podemos facilitar muito a nossa capacitação no interior usando nós, produtores da nossa região. Né? Que é da época. Outra questão é olhar esses seminários de controle social e começarmos a atrelar o pessoal do tribunal, chamar também os conselheiros da cultura, porque eles só chamam da saúde e da educação, e do conselho da criança e do adolescente. Então isso pode ser titular do Tribunal de Contas. Certo? Tá? E a última fala, eu juro que é a última. Jura, né? Juro. Você vai ter que me dar. Vou tirar teu microfone. Olha aqui, eu sou das culturas periféricas e urbanas. Eu faço uma crítica às 10 composições das cadeiras do Conselho. Nós estamos com uma composição não muito contemporânea, e acho que a gente tinha que, se for repensar o Conselho, cadeiras e macros, que se coloque, eu não estarei presente, mas que se coloque nisso a cadeira que eu defendo, que é das culturas periféricas e urbanas, que já tem manifestações em cada rincão desse estado. Isso tem um contexto histórico também, se você quiser eu explico para você. Não existe hip hop no estado do Paraná? Não. A composição das 10 cadeiras, as 10 áreas culturais. Mas a gente também já fez essa avaliação, inclusive ontem conversávamos sobre isso. Então, a necessidade de repensar isso essas cadeiras. Outras, isso, e que é isso que aí essas manifestações. Não são necessariamente as cadeiras. É que, como eu disse no começo da conversa, tem N áreas que podem ser atendidas dentro das 10 áreas. Acho que vocês já se manifestam, inclusive, para isso. Exatamente. Então está atento ao problema. Sim, no contexto histórico. Está no radar. Como eu falei, foram 5 por conselhos. Olha só, Soraya, só para te explicar. O contexto histórico das macro-regiões, acho que é mais ou menos isso. Das áreas culturais, dentro das 13 audiências públicas que foram feitas para a discussão do Profice, porque daí há uma proximidade muito grande entre a lei do Conselho e a lei do Profice, quando você trata das áreas culturais. Na distribuição dos recursos. Porque, não, e não só isso,
Porque isso foi uma demanda na própria sociedade. Ai, que maravilha. Nas 13 audiências públicas. Nas 13 audiências públicas reforçaram a importância na época de se manter 10 áreas culturais, onde dentro de cada uma delas você conseguiria fazer a transição, a comunicação entre aquelas outras, por exemplo, o hip hop, por exemplo, a moda, por exemplo, a gastronomia, artesanato, enfim. Já foi cobrado também para a área. Isso já foi objeto de discussão do conselho, mas assim, é que na origem, em respeito às audiências públicas, isso acabou passando dessa forma, por conta de demandas que a própria sociedade trouxe. Mas ontem ainda a gente falava sobre isso. Conversávamos ontem. A gente falava sobre isso ontem, que de repente é um tema dentro do próprio plano. Na hora da atualização a gente uma necessidade